Na questão 93, a gente tem uma tabela de correção do alcoolômetro a partir de determinadas temperaturas, a graus Celsius. E o enunciado da questão, ela está pedindo justamente por que é necessário fazer uma correção da medida desse grau GL de acordo com o aumento da temperatura. Para entender melhor, é necessário então fazer a leitura do texto. Então tem assim: o alcoolômetro Gay-Lussac é um instrumento destinado a medir o teor de álcool em porcentagens de volume de soluções de água e álcool na faixa de 0 grau GL a 100 graus GL, com divisões de 0,1 grau GL. A concepção do alcoolômetro se baseia no princípio de flutuabilidade de Arquimedes, semelhantes ao funcionamento de um decímetro. Então, para quem não conhece esses instrumentos, eles são esses aí. Então, eles dependem ali da quantidade dessa substância que você está botando. Então, se você tem a maior quantidade de álcool, vai ter uma densidade maior. Com isso, esse instrumento ele vai descer mais e a altura da água vai determinar ali uma medida, que no caso do alcoolômetro seria o grau GL. Continuando a leitura, a gente tem assim: a escala do instrumento é aferida a 20 graus Celsius, sendo necessária a correção da medida caso a temperatura da solução não esteja na temperatura de aferição. Então, o que ele quer dizer com isso? Se a gente tem ali uma solução de água e álcool, e eu vou fazer a medição dele a 20 graus Celsius, de quantas porcentagens em volume a gente tem de álcool. E com isso eu vou perceber o quê? Pelo alcoolômetro eu consigo perceber uma faixa ali de 35 graus GL. Então eu vou anotar que a 20 graus Celsius a gente tem ali 1 grau GL de 35. No entanto, se eu aumentar a temperatura e chegar ali a uns 25 graus Celsius, a gente vai perceber que essa medida de grau GL, ela vai estar ali na faixa dos 33. Então, eu vou precisar ali da tabela de correção do alcoolômetro e analisar que, na verdade, quando dá 33, a uma faixa de 25 graus Celsius, na verdade, o grau GL dele é de quanto? De 35. Aí nós temos aqui, então, por que se dá isso? Temos ali na letra A, o aumento da dissolução da água. Não tem nada a ver com isso. Realmente, né, quando você tem um aumento da temperatura, o álcool, a água, na verdade, ele tende a fazer uma autoionização e se transformar em H+, e H-. Mas isso não tem nada a ver com a modificação ali da porcentagem de volume. Letra B, aumento da densidade da água e do álcool. Na verdade, se a gente vê aquela fórmula lá de densidade é igual a massa sobre o volume, e sabendo que a massa ela não se altera devido à lei da conservação das massas, a gente tem que em um recipiente fechado, né, quando você tem um aumento da temperatura, você tem um aumento da agitação das moléculas, e isso faz com que tenha um aumento do volume. E a gente sabe que volume e densidade são inversamente proporcionais. Então, se eu tenho um aumento do volume, eu tenho uma diminuição da densidade. Então, não pode ser a letra B. E a letra C, mudança do volume dos materiais por dilatação. Como a gente já viu, a gente pode até ter a pessoa pode até pensar mais rápido quando vê ali em porcentagem de volume. Ou seja, o que vai alterar é o quê? É justamente o volume. Isso se deve a quê? Justamente à dilatação, que é um fenômeno físico. Então, a gente tem aí uma dilatação devido ao aumento da temperatura, né? Esses materiais tendem a dilatar, tendem a aumentar o volume, e por isso vai ter uma diferença nessa escala ali do grau GL. Letra D, aumento da concentração de álcool durante a medida. Também eu não vou aumentar a concentração de álcool. Se você perceber, quando você vai aumentando a temperatura, a gente vai percebendo que esse grau GL vai diminuindo. Ou seja, essa porcentagem de álcool vai diminuindo também, que é o que está mostrando aí a concentração de álcool. A letra E, alteração das propriedades químicas da mistura álcool e água. Na verdade, não. Essa diferença ali da porcentagem de volume se dá justamente ao fenômeno físico que a gente já falou, que é da dilatação, e não tem nada a ver com questão de mudança de propriedades químicas, que no caso só ocorreria no caso se eu tivesse substâncias transformando em novas
em novos compostos e, na verdade, não é isso que a gente está observando. Então, a resposta é a letra C. Bom, na questão 96, a gente tem uma questão que ela diz que o motorista, ele percorre 110 quilômetros com um carro elétrico, né? E ele pretende recarregar as baterias desse seu carro, que tem um desempenho de 5 quilômetros por quilowatt-hora. E ele vai usar isso o quê? Vai usar um carregador que ele opera a uma tensão de 220 volts e percorre uma intensidade, uma corrente, né, de 20 amperes. E ele pergunta quantas horas vão ser necessárias para recarregar a energia utilizada nesse percurso. Então, primeiramente, a gente tem que saber qual a energia que ele utilizou nesse percurso. E a gente vai justamente pegar essa parte aqui do desempenho, que a gente tem que em 5 quilômetros ele usa uma energia de 1 kWh. E no caso, ele andou 110. Então, para 110 quilômetros, ele usa quanto de energia? Então, a gente vai descobrir que essa energia é 110 dividido por 5, 25 kWh. Para quem não lembra, a potência é igual a energia sobre o tempo. Por isso que a gente tem essas unidades, né? Kilowatt, que é de potência, e horas, que é de tempo. Isso você dá a energia. Mas a gente lembra também que a potência ela é dada por a corrente vezes a tensão, né? Pelo π, ou pode botar um V aqui também no lugar do U. E aí, no caso, é isso que a gente vai usar, essa tensão, e essa corrente vai ser utilizada nessa fórmula aqui. Então, a gente isolando a energia, a gente tem que a energia é igual ao P vezes o ΔT. Então, a gente tem que a energia é igual ao I vezes a tensão vezes o ΔT. Como aqui é energia e aqui também é energia, a gente vai igualar essas energias, porque a gente quer uma energia da bateria para recarregar justamente a energia que a gente gastou nesse percurso. Então, a gente vai colocar aqui que 22 kWh é igual a... Quem é a corrente? Não, vou botar só aqui para você não se confundir. Então, IU ΔT. Quem é a corrente? Só repetindo, a corrente é 20 amperes. E a tensão, 220 volts. E o tempo é justamente o que eu quero descobrir. Lembrando que, como a corrente está em ampere e a tensão está em volts, a gente tem aqui uma unidade para potência de watt. Mas no caso, esse 22 aqui está em quilo, então eu tenho que botar para 10, esse quilo equivale a 10 à terceira. Então, eu vou botar 22 vezes 10 à terceira é igual a 20 vezes 220 vezes o ΔT, e esse ΔT vai ser me dado em horas, já que a fórmula daqui está dando em horas também. E agora, fazendo os cálculos, a gente tem isso daqui, a gente divide por isso aqui, vai dar 10 aqui. Então, isolando o ΔT, a gente tem 1000 dividido por 20 vezes 10, 200. E cortando aqui, a gente consegue perceber que o tempo é justamente de 10 dividido por 2, 5 horas, que tem na alternativa a letra D. Na questão 99, a gente tem um eletrocardiograma e a questão pede qual o número de batimentos cardíacos por minuto que esse paciente tem durante esse exame. Para quem não sabe, batimentos cardíacos por minuto, então, seria a frequência, que seria justamente o inverso ali do período, que no caso seria um determinado tempo, sobre número de voltas, número de batimentos cardíacos, que até eu falo isso no meu vídeo sobre classificação de movimentos. Então, esses batimentos cardíacos por um determinado tempo, por minuto, no caso, é uma frequência. E como é que a gente descobre? Pelo gráfico, a gente tem, ele fornece ali o tempo, ou seja, seria esse período. E então, cada quadradinho, segundo esse gráfico, está falando que é 0,2 segundos. Como dentro o intervalo dos batimentos, né, que são essas partes mais altinhas, que ele já até delimitou,
tem 5 quadradinhos, então você vai fazer 5 vezes 0,2, que vai dar igual a 1. Isso seria o período, mas como frequência é o inverso do período, então 1 sobre 1 vai ser 1, então a frequência também vai ser 1. Só que é 1 Hz, e a gente precisa passar isso para minutos. Então, como a gente faz isso? A gente, então, vai colocar numa regra de 3 básica, que diz um batimento estar para 1 segundo, e quantos batimentos, então, estará para 60 segundos, que no caso seria 1 minuto. Fazendo essa regra de 3, então, a gente descobre que seria, então, 60 batimentos por minuto, o que dá na letra B. Na questão 104, a gente tem assim: analisando a ficha técnica de um automóvel popular, verificam-se algumas características em relação ao seu desempenho. Considerando o mesmo automóvel em duas versões, uma delas funcionando a álcool e a outra a gasolina, tem sido apresentado no quadro em relação ao desempenho de cada motor. Então, aqui a gente tem um quadro, né, que compara a aceleração e a velocidade máxima de um automóvel movido a gasolina e a álcool. Considerando desprezível a resistência do ar, qual versão apresenta a maior potência? Então, para isso, a gente tem que lembrar daquela fórmula de potência. A potência, ela é justamente o trabalho da força resultante sobre um intervalo de tempo. No caso, como a questão está trabalhando com aceleração e velocidade máxima, a gente tem que lembrar que esse trabalho é a variação da energia cinética, que tem a fórmula de a energia cinética final menos a inicial. Então, colocando na fórmula, a gente tem que o trabalho é igual a massa vezes a velocidade final ao quadrado dividido por 2, menos a massa vezes a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. E isso tudo dividido por intervalo de tempo. No caso, as duas informações de motor a gasolina e a álcool, eles têm uma mesma variação de velocidade, né? Porque vai de 0 a 100 km por hora. Então, nesse caso, tudo que está em cima no numerador é uma constante. E o que vai diferenciar mesmo é o intervalo de tempo. E a gente sabe, então, que eles são inversamente proporcionais pela fórmula, né? Quanto menor o tempo que esse carro ele utiliza para chegar de 0 a 100, maior a sua potência. Então, a gente já percebe que o álcool ali, ele está fazendo em menos tempo, ele está fazendo em apenas 12,9 segundos. Então, ele tem uma maior potência. Aí, na letra A, já tá errada porque está falando que a gasolina tem maior potência, o que não é verdade. Na letra B, a mesma coisa, fala que a gasolina tem a maior potência e não é verdade. Na letra C, a gente tem: como a versão a álcool apresenta maior taxa de variação de energia cinética, esta é a que desenvolve a maior potência. Então, essa é a resposta correta. No caso, a variação da energia cinética vai ser a mesma, tanto para a gasolina quanto para álcool, mas a taxa de variação da energia cinética vai ser maior para o álcool, que tem a maior potência. Na letra D, como ambas as versões apresentam a mesma variação de velocidade no cálculo da aceleração, a potência desenvolvida é a mesma. Não, a gente já viu ali pelo cálculo que não vai ser a mesma. Isso vai depender do tempo. Na letra E, como a versão a gasolina fica com o motor trabalhando por mais tempo para atingir os 100 km por hora, esta é a que desenvolve a maior potência. Não, na verdade, justamente por isso que ela desenvolve uma menor potência. Então, a gente tem como alternativa a letra C. Na questão 105, ele diz que tem um garoto que ele está tentando acender 3 lâmpadas, uma de cada vez, utilizando um interruptor fixado em B, em que ele pode fechar tanto nessa parte AB quanto na parte BC. Então, para a gente analisar, eu já desenhei aqui todas as alternativas. Primeiro, na alternativa A, a gente vai analisar primeiro e a gente vai fazendo os experimentos. São partes aleatórias, a gente vai escolhendo aleatoriamente para onde fechar e a gente vai vendo se vão ligando uma lâmpada por vez e se todas elas vão acender. Então, primeiramente, a gente pode pensar aqui em fechar o B no A e para esse lado também fechar no B para o A. Quando a gente faz isso, a gente consegue perceber
que essa parte aqui, ela fechou, ó. Então, a gente sabe que o verde vai acender. E quando a gente, aqui fechado também, a gente percebe que nenhum desses aqui vão acender, porque eles não estão fechados, não conseguiram fechar aqui o circuito. Então, a única que vai acender é a verde. Agora, modificando aqui, colocando agora para BC. Nessa análise BC, a gente consegue perceber que o circuito aqui continua fechado, então o verde continua funcionando, mas a C, mais a vermelha e a azul não vão fechar, então também não vão se acender. Então a verde continua ligando. Agora, modificando aqui desse lado, colocando para BC. Se a gente fechar aqui no BC, a gente consegue perceber que agora quem está fechado, quem acende é o vermelho. E o verde e o azul não vão estar fechados. Agora vamos modificar essa daqui, colocando de B para A. Colocando de B para A, a gente consegue perceber algo que a questão não queria, que era justamente duas lâmpadas acenderem ao mesmo tempo. Então, a gente consegue perceber que aqui fechou tanto para o vermelho quanto para o azul. Então, tanto o vermelho quanto o azul vão acender e não é isso que ele quer, porque ele quer que eles ligam de formas separadas. Agora, aqui na letra B, a gente vai primeiro botá-los para cima e a gente consegue perceber logo de cara que ele vai fechar só para o verdinho. Então, não vai conseguir fechar nem para o vermelho, nem para o azul, então só quem vai acender é o verde. Agora, mudando a posição do segundo aqui para ficar no BC, a gente consegue continuar percebendo que só o verde está acendendo, porque não conseguiu fechar nem o azul, nem o vermelho, só o verde. Agora, modificando do outro lado, a gente já consegue ligar o quê? O azul, porque o azul ele conseguiu fechar, mas nem o verde nem o vermelho ligou, então só tá faltando quem ligar? O vermelho. Vamos ver se ele acende agora? Então, quando eu modifico e coloco agora para cima, no AB, a gente percebe que o vermelho não consegue fechar o circuito, então ele não consegue acender. Agora, na letra C, a gente fechando aqui para o AB, a gente consegue perceber que o azul, na verdade, ele vai estar o tempo todo ligado, né? Porque ele já tá no circuito fechado aqui. Então, qualquer vez, quando você fecha aqui, vai ligar o verde e o azul ao mesmo tempo, então já tá eliminado. Se eu ligasse aqui também, estariam os três ligados, né? Se eu botasse pra cá e pra cá, só o azul continuaria ligando, mas a gente já percebeu que só nesse circuito aqui os três estão ligados e não é isso que a questão quer, então já tá errado também. Na alternativa D, a gente pode botar aqui primeiro para fechar o AB, os dois no AB. Então, a gente consegue perceber que só quem conseguiu fechar o circuito foi o verde, então quem vai acender é o verde. Agora, modificando o segundo e colocando para baixo, a gente percebe que só o verde continua acendendo. O vermelho e o azul não conseguem fechar. Agora, modificando do outro lado e colocando para baixo, a gente consegue fechar o circuito azul, ó. Então, a gente consegue acender essa luz azul e não acender as outras. E agora, modificando do outro lado, a gente consegue fechar a lâmpada com a lâmpada vermelha e consegue acender ela. Então, esse circuito aqui, esse modelo, consegue acender as três lâmpadas de formas isoladas, tipo, ou só o verde, ou só o vermelho, ou só o azul. Mas agora, para finalizar, a gente também tem que ver a alternativa a letra E. Então, aqui, fechando primeiro no AB, a gente consegue perceber que só o verde liga. Agora, descendo, a gente tem só o verde novamente. Modificando o verde, ou o AB ali do primeiro, e botando para BC, a gente tem que nenhum liga, porque tá tudo, não tem nada aqui fechado, então também já tá errado isso aqui. E, por último, a gente fechando aqui,
a gente consegue perceber que também nenhuma lâmpada vai ligar porque não conseguiu fechar. Então, a letra E também está errada. E ficamos, então, com a alternativa letra D. Na questão 107, a gente tem uma tirinha e ela diz assim: considera a tirinha na situação em que a temperatura do ambiente é inferior à temperatura corporal dos personagens. Tá quente hoje, né? É mesmo. Mas o que me incomoda mesmo é a umidade. Você não gosta de umidade? Não mesmo. Então salta correndo. O incômodo mencionado pelo personagem da tirinha deve-se ao fato de que, em dias úmidos, então, letra A temperatura do vapor d'água presente no ar é alta. Bem no enunciado da questão, ali no começo, ele diz que a temperatura do ambiente ela é inferior à temperatura corporal. Ou seja, a temperatura do vapor d'água, né, presente no ar, ela não é mais alta. No caso, ela é inferior, ela tem uma temperatura menor. Letra B. O suor apresenta a maior dificuldade para evaporar do corpo. Vamos passar ela e logo para C. A taxa de absorção de radiação pelo corpo torna-se maior. Não. A taxa de absorção de radiação pelo corpo seria maior, no caso, se tivesse uma temperatura menor, a temperatura ambiente fosse menor, então estivesse absorvendo mais radiação pelo corpo, o que não ocorre no caso, já que a temperatura ela é inferior. Letra D. O ar torna-se mau condutor e dificulta o processo de liberação de calor. Não, na verdade não. A gente sabe que em dias úmidos o ar ele se torna melhor condutor. E a letra E, o vapor d'água presente no ar condensa-se ao entrar em contato com a pele. Não, o vapor de água ele só se condensa quando ele encontra uma superfície mais fria, que não é o caso da questão, já que ele fala que a temperatura ambiente ela é inferior. Então, o que nos resta, no caso, seria a letra B, que o suor apresenta maior dificuldade para evaporar do corpo. Claro, se fossem dias mais quentes, o sol absorveria esse suor. Então, você suava para tirar a temperatura corporal e ele evaporaria. Mas, no caso, é um dia úmido. Então, esse suor ele vai ter uma dificuldade para poder evaporar do corpo. Então, ele vai ficar ali no corpo e isso vai incomodar a pessoa. Portanto, a resposta é a letra B. Na questão 111, no enunciado, ele pede: esses mecanismos são, respectivamente. Para você saber quais os mecanismos, você tem que ler o texto. Mas, se você ler o finalzinho, que tem bem ali, debaixo do desenho, no processo de fortes chuvas no centro da cidade de São Paulo, há 2 mecanismos dominantes de transferência de calor. Então, são justamente esses 2 mecanismos, que é entre o Sol e a ilha de calor, e entre a ilha de calor e a brisa marítima. No caso, sempre que a gente lembra de Sol, a gente lembra que ele vai irradiar. Então, o Sol está relacionado ao processo de irradiação. Já no caso da ilha de calor e da brisa marítima, a gente vê aquelas correntes de convecção. Então, a gente já tem a resposta como a letra A, irradiação e convecção. A questão 112 é uma questão bem grande, né? Um texto bem grande, mas no caso nem é necessário você ler ele todo. Pelo enunciado da questão, você já consegue ter uma noção e você procurando algumas partes do texto, você já consegue chegar à resposta. Então, no enunciado tem assim: o aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é o. Então, quando você pensa aí em corpos em quedas, a questão da diferença de comportamento, né, que um chega antes ou depois ou ao mesmo tempo, a gente lembra lá daquele experimento de Aristóteles, que ele está explicando justamente, né, na questão, e aí você tem dois personagens, o colega A e o colega B, e eles falam assim: o corpo mais pesado, o colega A fala, o corpo mais pesado cai mais rápido que o menos pesado, quando largar de uma mesma altura. Eu provo largando uma pedra e uma rolha. A pedra chega antes, pronto, tá provado. E o colega B fala: eu não acho. Peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, devia cair do mesmo jeito. Tem que ter alguma explicação, outra explicação. No caso, se a gente lembrar, sempre que a gente fala sobre esse experimento, a gente sempre fala que é no vácuo, ou seja, você tem que desprezar a resistência do ar,
porque no caso, se você tem um objeto mais pesado, como a pedra, é, ela vai cair mais rápido do que uma folha, justamente por causa da resistência do ar, que a resistência do ar na folha vai ser maior, então vai deixar ela demorar mais para cair, e no caso da pedra não. Portanto, a letra correta é a letra B. A questão 115 é uma questão de cores complementares, né, que é uma questão clássica do Enem, já caiu diversos modelos desse tema, né, desse tópico. E no enunciado a gente tem assim: qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente? Então a gente tem aquele entendimento de que você tem um certo objeto e ele vai absorver certos espectros de cor. E aquilo que ele não vai absorver é o que ele vai estar mostrando. Então, ali no segundo parágrafo, a gente tem assim: que as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho. Assim, a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e as vemos na cor verde. Então, se eu absorvo, então ele não vai aparentar nem o azul nem o vermelho, porque eu vou estar absorvendo ele. E o que vai estar sendo visível para a gente é o que não foi absorvido. Aí continua: já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contêm antocianinas parece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho alaranjado. No caso, ele quer saber dos carotenos. Então, a gente procura no primeiro parágrafo, que tem ali: nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como o caroteno, de coloração amarelo alaranjado, blá, 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 ele continua. Então ele quer saber, no caso do caroteno, que ele tem o quê? Uma coloração amarelo alaranjado. Se ele tem uma coloração amarelo alaranjada, então eu vou ter que saber o que ele está absorvendo, porque isso aí vai ser o que está visível, ou seja, o que ele não está absorvendo. E aí eu vou usar nesse círculo ali que tem de cores complementares. E eu vou procurar ali a faixa do amarelo e do laranja, e eu vou fazer uma comparação chegando até o outro lado. Por exemplo, do laranja, chego até o outro lado, eu encontro o azul. E no caso do amarelo, se eu fizer chegando do outro lado, assim, uma reta, eu chego na parte do violeta. O amarelo, o violeta, o laranja, o azul. Então, a parte que vai estar visível, ou seja, que não vai estar sendo absorvida, vai ser justamente a faixa entre o violeta e o azul, que é o que a gente tem aí na letra A. A questão 116 é uma questão também bem grande, né? Que pode assustar às vezes, mas ela é bem simples. Então, pelo enunciado, a gente tem assim: considerando os versos da cestilha e as informações da tabela a qual o planeta cordel faz referência. Então, se a gente ver pelo texto, a gente vai lembrar ali de Senhor dos Anéis, e a gente lembra que o planeta, né, que está associado a anéis, a gente lembra do quê? De Saturno, os anéis de Saturno. Mas, em relação também à densidade, que ele fala, né, das outras informações, que até ele fala ali no texto que é menos denso que a água, a gente lembra que a densidade da água é 1. Então, a gente sabe, procura aqui na densidade relativa à média, qual é que é abaixo de 1. A única que tem abaixo de 1 é justamente o Saturno, que tem 0,7. Portanto, a alternativa é a letra D. Na questão 117, a gente tem uma questão de resistências elétricas dos fios, que é justamente a segunda lei de Ohm. Para quem não lembra, a resistência, então, seria igual a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Então, para saber aí a sequência na ordem crescente, a gente tem que descobrir quanto que é essa resistência. No caso, a resistividade, já que é o mesmo material, vai ser a mesma. Então, para a gente comparar, a gente vai ter que justamente comparar a relação do comprimento sobre a área. Então, a gente tem para o fio 1, 312 sobre 9, que vai dar aproximadamente 34,7.
O R2 a gente tem 47 sobre 4, que vai dar aproximadamente 11,75. No R3 a gente tem 54 dividido por 2, que é 27. E no 34 a gente tem 106 dividido por 1, que é 106. Então, fazendo a ordem crescente aí, a gente tem o R2, que é menor que o R3, que é menor que o R1, que é menor que o R2. Portanto, a resposta correta é a letra C. Na questão 121, a gente tem duas esferas que elas têm sinais opostos, uma positiva e uma negativa, e elas estão ligadas por uma haste fixa na forma de um halter. Esse sistema ele se movimenta sob a ação de uma gravidade numa região que tem um campo, esse campo magnético horizontal uniforme, que é representado por B, e ele vai indo da esquerda para a direita. A imagem que é apresentada é um sistema visto de cima para baixo e no mesmo sentido da aceleração. Como a gente vê aqui, a aceleração está como x, então é como se ela estivesse entrando aqui, ó. Visto de cima, a pergunta então, visto de cima, o diagrama esquemático das forças magnéticas que atuam no sistema no movimento inicial em que as cargas penetram a região do campo está apresentado em... Então, essa questão é aquela questão da regra da mão esquerda, que você tem o faça, que é o F, faça, bom, é o B, vestibular, que é o V. Deixa eu deixar mais destacado. B aqui o campo, V aqui e aqui o F. Na regra da mão esquerda, então, você coloca nesse sentido aqui, ó, sendo o campo perpendicular à força e a velocidade também perpendicular à força. Então, a gente vai botar o nosso dedo indicador, que nem no sentido do campo aqui, ó, indo de esquerda para direita, indicando então para a direita aqui. E a velocidade vai ser como está movimentando. Como eu já disse, a gravidade está indo de cima para baixo, como se ela estivesse entrando aqui, ó, no papel. Então, a gente vai representar esse mesmo movimento. Então, a velocidade ela está indo para trás, ó. Então, a gente vai trazer esse dedo lá para baixo. Aí, eu deixei aqui já atrás esquematizado para vocês verem. A velocidade está indo lá, para lá, ó. E o campo continua indo para a direita. E a força, então, aqui ó, embaixo, ela vai estar representada para baixo. Então, para a carga positiva, a gente tem uma força para baixo. E no caso da negativa, é só a gente fazer o contrário. A força sempre vai ser no sentido oposto ao da positiva. Então, a força vai ser para cá e a alternativa correta seria a letra A. A questão 126 é uma questão que ele compara 3 panelas, uma panela de alumínio, uma panela de ferro e uma panela de cobre-aço, e ele quer saber qual é a que é mais econômica, uma ordem crescente da mais econômica para menos econômica. E na questão ele explica que a mais econômica, no caso, seria aquela que conduz melhor o calor e por isso ela consegue aquecer mais rápido os alimentos, cozinhar mais rápido. Então, ela seria mais econômica. Para isso, então, ele dá aqui o K, tanto do alumínio, do ferro, quanto do cobre e do aço. E no caso do cobre e do aço, como é uma junção aqui, uma mistura, a gente vai ter que fazer um outro cálculo que a gente está vendo aqui, ó. No caso dessa primeira fórmula, a gente consegue perceber que serve tanto para o alumínio e para o ferro. Então, a gente consegue perceber que essa taxa de condução de calor para o alumínio seria quanto? 20, que seria o K dele, vezes o A, vezes o ΔT, dividido pelo D. Já para o ferro, isso daqui para o alumínio. Já para o ferro, a gente consegue perceber que é 8 vezes o A vezes ΔT dividido por D. E agora a gente tem que descobrir qual vai ser essa taxa de condução de calor para o cobre e aço. Então, aqui, trazendo para cá abaixo, a gente vai ter que utilizar essa fórmula bem aqui, para dois materiais. Então, a gente tem
que esse ΔT vai ser igual a A vezes ΔT dividido por... Nessa parte do D1, do D2, ele falou que vai ser dividido para o cobre e para o aço. Então, a gente vai ter um D dividido por 2 para o cobre, dividido pelo K dele, que o K, no caso do cobre, é de 40. E, novamente, depois, D2, que vai ser metade desse D, para o aço, com um K de 5. Fazendo os cálculos, então, a gente tem que aqui embaixo fica... Pode botar D sobre 80, multiplicando esse 2 com esse 40 aqui, fica D dividido por 80, mais D dividido por 10, que vai se multiplicar o 5 com o 2. Daqui, colocando o numerador 800, 800 dividido por 80 vai dar 10D, mais 800 dividido por 10 vai dar 80D. Então, aqui ficaria 90D sobre 800. Aqui seria o MC, né? Então, trazendo para cá, a gente colocaria assim. Que o fluxo, essa taxa de condução, vai ser o A vezes o ΔT. Quanto é que ficou o numerador? O numerador ficou justamente isso daqui, ó. 90D dividido por 800. Daí, eu trago esse 800 para cima e o 90D continua aqui embaixo. Então, ficaria que esse fluxo é A vezes ΔT vezes 800 dividido por 90D. Fazendo a divisão de 800 por 90, a gente vai encontrar aproximadamente 8,9. Então, esse fluxo vai ser aproximadamente 8,9 vezes as letrinhas que a gente não sabe. Então, vezes o A, vezes ΔT, dividido por D. E a gente vai trazer isso para comparar ali. Então, a gente já encontrou, então, o fluxo do alumínio, que é de 20, é A ΔT por D. O fluxo de ferro, que é 8A ΔT por D. E agora o fluxo de cobre e aço, que a gente descobriu que é 8,9 A vezes ΔT sobre D. No caso, ele quer dar ordem crescente do mais econômico para o menos econômico. O mais econômico seria qual? Então, seria justamente aquele que tiver essa maior taxa. Esse maior fluxo, porque ele está conduzindo mais e com isso ele consegue aquecer melhor, mais rápido, e por isso ele vai ser o mais econômico. Então, quem é que tem um número maior? Porque esse aqui vai ser o 20 e a gente considera como se isso tudo fosse uma constante. Então, seria 20K, 8K e 8,9K. Então, quem é o maior? É justamente o alumínio. Então, o alumínio ele é considerado o mais econômico. Logo depois, quem é que tem o maior? É o cobre e aço, porque ele tem 8,9. Então, a gente tem aqui o cobre e o aço. Por último, a gente tem o ferro, que é o que tem o menor fluxo, é o que aquece em maior tempo, ou seja, ele não é muito econômico, ele é o menos econômico. Então, aqui, por último, a gente tem o ferro. Na questão 127, a gente tem uma pilha de cobre e zinco, que na verdade são duas pilhas, um voltímetro e um cronômetro, e ele pede para você apresentar isso no sistema, ou seja, no circuito elétrico. A gente tem que saber que vai ser preciso colocar duas pilhas, que é representado por aquele traço maior e menor. Então, só disso a gente já consegue perceber que vai ficar entre a B e a C. Aí, no caso, a gente também tem um cronômetro, que ele vai corresponder a um resistor, e o voltímetro, que vai ser correspondido a esse V. A gente sabe que o voltímetro tem que estar em paralelo, então tanto na B quanto na C estão em paralelo, e também está em paralelo ao resistor. A diferença da B e da C é que na C as pilhas elas estão invertidas, e no caso da B não, tá certinho como está representado, cobre, zinco, cobre, zinco. Então, cobre positivo, zinco negativo, cobre positivo, zinco negativo. Então, é o que está representando justamente na letra B.
Na questão 128, a gente tem uma questão de movimento oblíquo, em que a gente tem dois canhões, um canhão no ponto B e um no A, e esse canhão aqui ele vai lançar uma bala tangencial P e chegar até o A, fazendo um movimento, então, que? Um movimento oblíquo. Esse movimento aqui, um movimento oblíquo. E ele quer saber, na questão, justamente que velocidade eu tenho que colocar aqui nesse canhão para poder atingir esse A. Então, para isso, a gente tem que lembrar de que movimento oblíquo, ele é composto por dois movimentos. Um movimento na horizontal e um movimento na vertical. Ou seja, esse VO, ele é decomposto, né, em um VOY, que corresponde à vertical, e um VOX, que corresponde à horizontal. Na horizontal, a gente tem um MU. Para quem não lembra desse assunto, eu vou deixar aqui linkado o vídeo que eu explico mais sobre esses movimentos. Então, no movimento oblíquo, a gente tem um movimento horizontal, um movimento uniforme na horizontal, e a gente tem aquela fórmula da equação horária do espaço, que é o famoso sorvete, que também pode ser decomposto naquela velocidade, é igual a ΔS sobre ΔT. Com isso, a gente vê aqui no movimento horizontal, quanto foi que ele caminhou de B até chegar a A no movimento horizontal? Foi justamente esse 120. Então, a gente sabe que a variação do espaço vai ser justamente 120. Então, o final é que ele chega até 120, considerando o inicial sendo zero, mas esse VO ele vai ser um VOX, porque a gente está falando de movimento na horizontal. Então, a gente tem que lembrar o quê? Que na decomposição do VOX, aqui, ó, do VO, vai ter o VOX e vamos ter o VOY, tendo um ângulo aqui. Esse ângulo que vai encostar, ele vai ser no VOX e ele vai ser chamado de cosseno, ele vai coçar, é o cosseno. Então, o VOX vai ser o VO vezes o cosseno do ângulo, enquanto que o VOY vai ser o quê? O VO vezes o seno do ângulo. Então, aqui, onde a gente tem o VOX, a gente vai colocar o quê? VO vezes o cosseno do ângulo, vezes esse tempo que eu também não sei. Agora, eu vou isolar o T, porque na próxima fórmula eu também vou isolar tanto o VO quanto o T, vocês vão entender melhor no decorrer da questão. Então, a gente vai primeiro isolar aqui esse T. Bota, então, 120 igual a VO, a gente não sabe quanto é cosseno de θ. A questão dá é 0,6 vezes o tempo que eu também não sei. Então, isolando aqui o T, a gente vai descer, então, esse VO e o 0,6, VO vezes 0,6 igual a T. Então, a gente sabe que o T, colocando essa vírgula, então, como um zero para cá, fica 1.200 dividido por 6, que dá 200. Então, vai ficar 200 dividido por VO. Já na questão vertical, a gente tem um movimento uniformemente variado. E a gente tem aquela fórmula clássica da equação horária do espaço, que é o famoso sorvetão. No caso, aqui vai ser um VOY. Então, a gente vê aqui no desenho quanto foi que ele subiu, indo de B para A. Quanto que foi? Esses 10 aqui, eles não vão importar, porque na verdade o que vai importar é do inicial para o final. Então, se ele foi do B para o A, então qual foi essa altura aqui? Essa diferença de altura? É justamente 35 metros. Então, a gente vai botar ali, final 35, inicial sendo considerado zero, mais VY a gente já viu que é VO vezes o seno do ângulo, vezes o tempo, que eu não sei. Aí, atenção, a aceleração vai ter que ser a aceleração da gravidade. Porém, a gente tem um movimento de subida aqui, ó. É um movimento que ele sobe. E na questão, ele diz que a gente tem uma gravidade considerada para baixo. Uma gravidade considerada para baixo. Então, a gente tem que considerar uma gravidade negativa. Então, a gente vai considerar aqui, no lugar da aceleração, a gente vai colocar menos 10. Então, bota menos 10 vezes t ao quadrado dividido por 2.
Com isso, a gente continua fazendo os cálculos, 35 igual a VO vezes o seno do ângulo, a gente, na questão, é 0,8 vezes o T, menos 10 com 2 dá 5 vezes T ao quadrado. Com isso, eu vou pegar o tempo que eu isolei lá na outra equação e eu vou jogar aqui nessa equação. Então, vai ficar 35 igual a VO vezes 0,8 vezes, quanto é que é o T? 200 sobre VO, menos 5 vezes 200 sobre VO ao quadrado. Aí, com isso, eu vou só continuar fazendo o cálculo. 35 igual a 8 vezes 20 dá 160, menos 5 vezes 200 ao quadrado. Eu posso deixar como 200 ao quadrado sobre VO ao quadrado. Não tem problema, vocês vão ver depois. Tem 5 menos 160, ele vai passar para lá. Isso vai dar menos 125 igual a menos 5 vezes 200 ao quadrado dividido por VO ao quadrado. Esse mais corta com esse mais. 5 dividido por 125 dá 25. Então, vai ficar assim, 25 igual a 200 ao quadrado sobre VO ao quadrado. Agora, passando esse VO para lá e o 25 para baixo, então vai ficar VO ao quadrado é igual a 200 ao quadrado dividido por 25. 25 a gente sabe que é 5 ao quadrado. Então, agora tirando a raiz, vai ficar 200 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Então, esse VO vai ser justamente 200 sobre 5, que vai dar 40 metros por segundo, que tem na resposta a letra C. Na questão 134, a gente tem uma questão de tubo, que é um tubo aberto, né? E ele fala ali que um sino dos ventos, ele é composto por várias barras de mesmo material e espessura, mas que vão ter comprimentos diferentes. Então, eu vou ter um tubo com comprimento 1, uma frequência 1, uma velocidade 1, e um comprimento e um tubo maiorzinho de comprimento 2, né? Então, vai ter uma frequência 2 e uma velocidade 2. E a questão está justamente pedindo para você relacionar essas frequências fundamentais, tanto do 1 com 2, e também as suas velocidades de propagação. No caso, como essa velocidade vai ser a velocidade do som, então a gente tem que a velocidade do 1 vai ser igual à velocidade do 2. Já no caso da frequência, a gente tem que colocar naquela fórmula de velocidade é igual a lambda f. No caso, o comprimento de onda, que é esse lambda, ele vai estar diretamente relacionado ao comprimento desse tubo. Então, o tubo 2, que tem o maior comprimento, ele também vai ter o maior comprimento de onda. E com isso, ele vai ter uma menor frequência. Por maior comprimento de onda, menor frequência. Então, a gente sabe que a frequência de 2 vai ser menor que a frequência de 1. E as velocidades vão ser iguais. Então, a gente encontra essa alternativa na letra D. F1 maior que F2 e V1 igual a V2.